Boa noite, meus caros, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar, então, nosso tema relacionado ao Catecismo de São Pio X. Nas aulas passadas, nós vimos um panorama das fontes da revelação. Vimos que tudo que o Catecismo traz de forma simplificada nada mais é que uma simplificação da revelação completa feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos nas primeiras aulas que a revelação ela foi feita de forma gradual para o povo hebreu e com a vinda de nosso Senhor a revelação se completa, a igreja torna-se a sua guardiã, a guardiã dessa revelação, e ela termina com a morte de São João Evangelista. Vimos isso tudo na primeira aula. Depois falamos dessas fontes propriamente ditas, a tradição oral, a tradição escrita e as Sagradas Escrituras. Tudo isso nós podemos observar como devemos olhar as Sagradas Escrituras, o que se relaciona à sua tradução, à sua versão mais adequada para estudos e para entendimento daquilo que foi revelado. E podemos, claro, perceber que essa revelação feita nas Sagradas Escrituras, em relação à tradição oral e à tradição escrita, ela é menor. As Sagradas Escrituras elas são limitadas nas suas constituições, é um conjunto de livros selecionado pela Igreja, porque a Igreja comparou as informações de revelação divina e viu que todas elas eram de acordo com a revelação feita por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Tudo isso é um resumo das nossas duas últimas aulas. Hoje, então, nós vamos entrar na primeira parte do catecismo, que é o grande resumo das verdades de fé, que nós chamamos de credo. Muita gente usa o credo como uma oração, eu já falei isso em outras aulas, não há nenhum problema, ele pode vir à frente de toda e qualquer oração que o católico irá fazer, mas o credo em si não é uma oração, ela não tem as partes de uma oração, as características de petição, ação de graças, ela na verdade é um elenco, é um símbolo. Que símbolo é esse? É o símbolo pelo qual eu me apresento diante de Deus e diante dos homens como cristão. Então, é cristão quem crê naqueles artigos que nós vamos começar a desvendar. Cada pedacinho, senhores, desses artigos possui uma profundidade de entendimento que não é o nosso escopo aqui, não é nosso objetivo aprofundar teologicamente todos os problemas relacionados ao credo, mas trazer o conhecimento daquilo que todo batizado, todo católico, somos conhecedores de que muitos católicos no Brasil, talvez a maioria dos católicos no Brasil, tenham um conhecimento superficial do credo, um conhecimento superficial do catecismo que está associado a uma certa cultura de que o catecismo é uma coisa para crianças e que, uma vez feita a primeira comunhão, não se precisa mais estudar absolutamente nada. Infelizmente, é uma cultura que predominou. Um dia, nós vamos entender por que essa cultura predominou no Brasil, Mas, por enquanto, é só para nós entendermos. Então, as pessoas, normalmente, numa idade muito baixa, param de estudar o catecismo. E aí, vai para a igreja, começa a ouvir a sedução das seitas, começa a escutar opções religiosas diversas e não tem o conhecimento devido para imediatamente entender que tudo aquilo não se trata da revelação, porque ele estudou tudo muito superficialmente. Então, nós vamos entrar então no estudo do credo, que é o símbolo máximo da fé cristã. Esse símbolo, que nós vamos começar a ver agora, e mergulhar um pouco nele, deveria
ser algo já presente no consabido de todo católico, não é? Afinal de contas, temos que estar prontos a dar testemunha da nossa fé em todos os momentos da nossa vida. Pois bem, quando nos deparamos com o credo, vemos logo a primeira grande expressão do credo. Creio em Deus Pai. Parece muito simples, né? Algo que, de início, nos remonta uma associação com uma paternidade, com uma certa bondade, e que não está errada. Mas é preciso entender o que significa, primeiramente, Deus e por que o chamamos de Pai. Tudo isso existe um motivo, tá? A figura de Deus, hoje, se fará presente de forma muito viva na nossa aula, porque nós vamos tentar observar Deus e entender este ser, tá? Talvez para algumas pessoas que não tenham, ou há muito tempo não escutam esse tipo de coisa, pode parecer um pouco complicado, mas não é. Nós vamos ver que é possível nós entendermos baseados na razão, né? Vimos na última aula que a razão humana, ela está presente no ato de fé, tá? Então, muitas vezes a revelação, ela vai ultrapassar a razão, mas não vai engolir a razão. Então, nós vamos poder usar a razão para entender a figura de Deus, tá? Pois bem, por que nós chamamos Deus de Pai? Existe um motivo relacionado à revelação, porque nosso Senhor disse que ele assim se chamava, não é? Nosso Senhor veio trazer essa revelação. Os hebreus, antes de Abraão não havia hebreus. Depois de Abraão, os hebreus chamavam a Deus, associando ele à origem paterna da religião, ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para significar que era aquele mesmo Deus que fez a promessa a Abraão. Mas chamar Deus de Deus do meu pai, Deus do meu avô, é um nome associado a Deus. Qual era o nome de Deus? Não é? Isso os hebreus não sabiam até Moisés. Quando Moisés tem a experiência da visão de Deus, que Deus fala com ele, Moisés pergunta: quem vós sois, né? O que eu vou dizer para o povo que está lá no cativeiro do Egito? E ele responde a coisa mais sublime de todas, né? A resposta mais perfeita filosoficamente. Lembrando que a filosofia nessa época estava restrita aos gregos, né? Os hebreus não sabiam o que era isso, né? No sentido estrutural, né? A filosofia está presente na alma de todo ser humano desde o primeiro momento, quando a criancinha chega para o pai e pergunta: pai, o que é isso? Já tem a alma humana ali profunda e filosófica agindo. Mas Moisés queria saber o nome de Deus e Deus responde: eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que é. Parece estranho isso, né? Uma resposta esquisita, né? Mas não, é perfeito. O ser que se basta em si mesmo. Não precisa de nada nem de ninguém para dar a sua própria existência. É isso que significa. E eu acredito, digo para os senhores que Moisés não entendeu muito bem, não. Ele só repetiu aquilo. Eu sou aquele que é. Aquele que é o quê? Ele mesmo. Se basta. Não precisa de nada. E é isso que nós vamos começar a ver agora. Os atributos divinos de Deus, para a gente entender quem é Ele, tá? Mas por que chama de Pai? Nosso Senhor revelou, é fato, mas Pai, porque é Ele que dá origem a todas as coisas, né? Essa origem é uma origem associada à criação, e nós vamos ver que a criação, propriamente dita, só Deus é capaz de fazer.
O homem cria, mas cria secundariamente. Eu diria que o homem inventa, né? Invenção é descoberta, né? O homem inventa a partir de algo e Deus a partir do nada. Então, quem de fato cria é Deus, tá? Então, a igreja, nos seus mais variados séculos, né? Desde o início, ela começou, baseados na revelação, a tentar entender quem era Deus. Digo de início, é impossível nós atingirmos o completo conhecimento do ser de Deus, tá? Isso é impossível. Nenhum de nós é capaz de tal coisa. Mas Deus nos deu uma inteligência capaz de, usando os artifícios racionais, observarmos, usando características que nós temos na nossa vida, atribuindo a Deus, facilitar a compreensão disso. Nós vamos ver uma por uma. E vamos ver quem é Deus, né? No momento em que certos atributos forem aqui escritos e falados, alguns questionamentos virão à cabeça dos senhores, mas eu peço que tenham paciência, porque nós vamos analisar aqui a figura do Pai. Creio em Deus Pai, tá? Só esse pedacinho aqui já nos dará um grande aparato do entendimento do ser de Deus. Pois bem, Deus possui atributos divinos e possui atributos relativos. São dois tipos de atributos que o ser de Deus possui, tá? Atributos absolutos. Atributos absolutos são os primeiros que nós vamos ver. Os atributos absolutos são características que só Deus tem. Ele não dividiu isso com as suas criaturas. É algo que só pode existir nele. Qual seria, então, senhores, o primeiro importante atributo? Esse aqui é muito curioso. O primeiro atributo de Deus, quando eu escrever aqui o que é, imediatamente os senhores vão se remeter ao uso comum dessa palavra. Mas nós vamos ver que não é bem assim. O primeiro atributo absoluto e divino é a simplicidade. Que coisa! Como assim simplicidade? Quando nós usamos a palavra simplicidade, normalmente é para dar uma coisa de pouco valor, né? Ah, isso é uma coisa simples, isso é uma coisa fácil, isso é uma coisa corriqueira, né? Simplicidade em Deus é a ausência de partes. Deus é um ser puramente espiritual, sem desdobramentos, que classifiquem ele em si próprio. Mas, professor, as pessoas da Trindade... Calma, nós vamos entender isso mais para frente, tá? Deus é uma criatura... Criatura não, perdão, loucura minha. Deus é um ser simples. Simplicidade é o primeiro atributo. O que significa? Deus não possui partes. É a primeira coisa que a gente tem que guardar. Deus é um ser pronto. Ele não precisa melhorar, não pode piorar, sempre foi assim e não será diferente nunca. Por isso que ele é simples. Sabe o que torna uma coisa complexa? É a presença de partes de uma coisa. Por exemplo, se eu pego um giz, né? Isso aqui possui características, claro, mas só para ilustrar o exemplo, né? O giz, ele é um objeto simples, né? Num sentido mais humano do que divino. Mas se eu comparar, por exemplo, o giz, que é de uma substância única, vamos dizer assim, comparado com essa estante possui muitas partes. Essas muitas partes de uma estante que a formam tornam ela complexa.
Associando isso a ao divino de Deus, Deus é um ser simples, tá? Ele não possui partes. Então, simplicidade aqui não é pouco valor. Simplicidade é ausência de partes, ok? Bom, vamos para o segundo atributo de Deus, imutabilidade. Isso aí já não é tão difícil, né? Imutabilidade. A imutabilidade de Deus, essa já se torna autoexplicativa, né? Deus não muda, porque a mudança é sempre um aperfeiçoamento para ganhar algo que você não tem ou para perder algo que você tinha. Em Deus isso não acontece. Deus nunca melhora e nem piora. Deus é perfeito. Daí o sentido de perfeição, tá? Depois nós vamos ver melhor essa questão da perfeição. Mas aqui está mais associado à imutabilidade. Deus não muda. É impossível ao ser de Deus mudar. É curioso que os teólogos, quando estudam sobre Deus, é mais fácil para eles estudar o que Deus não é do que o que Deus é. Fica mais fácil. Então, existem, baseados nisso, esses princípios ficam mais adequados à compreensão humana. Então, a imutabilidade de Deus é isso. Deus não pode melhorar em nada e nem piorar em nada. O sentido é esse. Então, vamos lá, já vimos dois atributos, simplicidade e imutabilidade. O próximo atributo, imensidade. Também autoexplicativo, né? Imensidade. Deus não se pode medir porque a presença dele é infinita. Não é uma presença que abarque o mundo. O mundo existe por causa dele. Logo, é imenso. Não se pode medir Deus em hipótese nenhuma, tá? Há impossibilidade racional de achar que Deus possa ser medido de alguma maneira. É a imensidade, é o terceiro atributo de Deus associado ao credo, tá? Vamos lá então. O próximo atributo divino de Deus é a eternidade. Isso aqui é interessante. Eternidade é um ser que nunca começou nem vai terminar. É diferente de um ser imortal. Não confundam imortalidade com eternidade, tá? A imortalidade é aquela que nós observamos na alma humana e nos anjos. Os anjos são imortais. Os homens têm a alma imortal, né? E há que, claro, né, a alma não passa pela morte. Deus não é imortal, Deus é eterno. Ou seja, ele nunca começou nem vai acabar. Tá? Então, muitas pessoas às vezes confundem esses conceitos, porque a alma humana, criada por Deus, ela vai existir, aí a pessoa fala assim, a alma criada vai existir para sempre, eternamente. Aí quando a gente usa o eternamente na alma humana, joga-se a confusão da eternidade da alma humana. Não, a alma humana não é eterna, é imortal. É diferente, a alma humana nunca morre, tá? As criaturas não, tá? As criaturas que têm alma, as criaturas que não são os seres humanos, a alminha deles acaba com a morte, tá? Eles não continuam. A alma é como se fosse uma fumacinha. Acabou o bichinho, acabou a alma deles. O ser humano não. O ser humano, a alma é imortal, tá? Imortal? Imortal. Eterna não. Muito bem. Onipotência. Vou continuar aqui.
A onipotência também é autoexplicativa. A onipotência é autoexplicativa. Deus pode tudo. Calma. Tem duas coisas que Deus não pode, apesar de ser onipotente. Ele pode tudo? Pode tudo. Mas tem coisas que ele não pode por ser Deus. Por exemplo, enganar-se ou enganar alguém. Deus, por ser um ser perfeitíssimo, ele não pode enganar, nem pode se enganar. Se essa prerrogativa estivesse presente no ser de Deus, ele não seria Deus, tá? Então, Deus pode tudo porque ele, em relação a toda a obra criada, essa obra saiu dele. E nessa ordem ele mantém. Daqui a pouco a gente vai ver como que ele mantém essa ordem no universo, tá? Mas é onipotente, porém, apesar de ser onipotente, há coisas que ele não pode pela sua própria natureza divina. Ok? Vamos seguir então. O próximo atributo de Deus é a onisciência. Também é autoexplicativo. A onisciência é o conhecimento de todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Lembrando aquilo que eu falei na última aula, que assustou algumas pessoas, né? Para Deus tudo já acabou, tá? Para Deus não existe mais nada. Já foi tudo. Nós estamos dentro do tempo. Porque o tempo é uma criatura e as coisas criadas estão dentro do tempo criado por Deus. Mas na visão de Deus já foi tudo embora. Tá? Assustador isso, não é? Mas é a onisciência. Por isso que ele já sabe de tudo. Nada escapa de Deus. Nada. Nem o mais leve pensamento brotado, escondido na alma de um ser humano, escapa do conhecimento de Deus. Mas para Deus tudo já acabou. Tá? Toda a obra do universo, todos esses... Aí vamos trabalhar aí com o tempo em que existe o ser humano sobre a Terra, muitos historiadores vão divergir, mas vamos botar aí, nesses 12 a 20 mil anos de existência da humanidade, para Deus foi isso aqui, ó. Já acabou. Tá? Nós só estamos vivendo dentro da obra criada e ele está fora da obra criada, né? Eu repito isso porque na hora de ensinar isso para um menino, para uma menininha, eu tenho que usar, como eu falei na última aula, o exemplo do tabuleiro de um jogo. O jogo, o tabuleiro, as peças somos nós, Deus está fora daquilo. Então ele já viu o início e já viu o fim, tá? Para ele já foi tudo. É aí, Deus já sabe de tudo. Daí o atributo da onisciência. Então, esses foram os atributos próprios de Deus. Só Ele tem. Tá? Nenhum outro ser possui esses atributos que são próprios do ser de Deus. Tá? Agora, quando Deus cria o mundo, cria a maior das suas obras, que é o ser humano, né? O ser humano é a maior das obras de Deus, né? Os teólogos falam que se nós pegarmos todas as belezas criadas por Deus na natureza, nos seres, tudo que existe no universo, né? As constelações, elas não são maiores nem mais belas que uma alma em estado de graça. Uma alminhazinha que esteja em estado de graça, vale mais que todo o universo. Tá? Então, a maior obra de Deus é o ser humano. Então, quando ele criar todas as coisas e criar o ser humano, né, ele vai
comunicar por amor alguns atributos aos seres humanos que ele também tem. Só que esses que ele agora vai comunicar com os seres humanos, vai ser mais fácil para a gente entender, porque são coisas que acontecem conosco. São atributos que ele divide conosco. Por isso, esses atributos são relativos, porque nós os temos, mas são relativos a Deus. Se relacionam com Deus. Então, existe uma relação entre o ser humano e Deus. Essa relação, ela se marca por atributos. E esses atributos são justamente chamados relativos. Muito bem. Esses atributos relativos. O primeiro deles, liberdade. Essa daqui a gente tem que parar para conversar sobre ela. Liberdade. Opa, que coisa bonita, né? A Revolução Francesa adorou pegar essa palavrinha e fazer um carnaval gigantesco com ela. O que é a liberdade de verdade? Atributo relativo que o Criador nos deu. Liberdade nada mais é que a autonomia para escolher o que é bom. É isso que é liberdade. Liberdade, onde eu posso escolher o que é mal livremente, não é liberdade. Liberdade é você ser capaz de escolher o que é bom. Ora, eu tenho a possibilidade de escolher o que é mal. Possibilidade não é liberdade. Possibilidade significa eu posso optar pelo erro, mas eu sou livre para escolher o acerto. Logo, se eu escolho o mal, o Criador tem direito de me punir. O que a Revolução Francesa vai botar na cabeça de todo mundo a partir dos tempos modernos, né? De que liberdade é uma capacidade humana de escolher o que ele quiser, pela própria dignidade humana. Não. Infelizmente, isso entrou na nossa cabeça com o passar dos séculos. Não foi uma coisa que nós botamos na nossa cabeça. A cultura que nós vivemos deu essa falsa ideia de liberdade a todos nós. Liberdade é a capacidade de você poder fazer o que é bom. A possibilidade do mal é, na verdade, uma maneira do Criador saber quem, por méritos, o ama de verdade. Né? Porque aquele que, podendo fazer o mal, escolhe livremente o bem, ele simplesmente ganha méritos com aquele que o criou. Agora, se eu escolho o mal, o que eu mereço? O castigo. Tá? Então, a ideia de liberdade que sempre inspirou os homens era para fazer o bem. Tá? Se o bem, antes da revelação, tivesse um equívoco, por que eu estou dizendo isso? Vamos supor que nós voltássemos ao Egito Antigo. Né? No Egito Antigo, no tempo, por exemplo, do faraó Menés, que foi o primeiro faraó do Egito, quando ele ofereceu o primeiro sacrifício ao deus Amon, né? O que vai acontecer? Ele não tinha condições de saber o que era a religião revelada, que nós vimos, então aquilo era o bom segundo a natureza, segundo a religião natural, né? Então ele era livre para cultuar o deus Amon ou para, por preguiça, não cultuar deus nenhum. Ele foi julgado, certamente, ele morreu antes da vinda de Nosso Senhor, ele foi julgado pela lei natural. Então, pela lei natural, mesmo pela lei natural, o conceito de liberdade era para fazer o bem. Quando a revelação se estabelece de forma completa com a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, aí todo ato de religião já tem o caráter sobrenatural, porque, como eu falei na última aula, é a religião que veio de Deus para o homem e não do homem para Deus. Né? Todas as religiões
tirando a religião revelada, elas vieram do homem para Deus. E a religião sobrenatural é de Deus para o homem. Ora, no momento em que Deus diz, eu quero ser cultuado assim, não cabe mais ao ser humano escolher religiões naturais, porque o Deus verdadeiro está dizendo, olha, minha religião é essa aqui, tá? Então, a escolha da liberdade na antiguidade e depois no mundo cristão sempre foi essa, liberdade para fazer o bem. Mas aí veio a Revolução Francesa, pegou essa palavrinha e transformou em outra coisa, infelizmente, recheou o nosso mundo pós-napoleônico dessas ideias nascidas lá. Então, o primeiro atributo relativo, que é o atributo dos homens, é a liberdade. Então, nós temos liberdade? Sim, essa liberdade aqui, ok? A liberdade da Revolução Francesa é falsa, tá? Segundo atributo, bondade. A bondade é um atributo que nós temos relativos a Deus também. Só que Deus possui bondade infinita. E nós possuímos uma bondade contingente. Ou seja, para que nós sejamos bons, nós precisamos nos esforçar e muitas vezes não conseguiremos. Porque a perfeição, quando eu falo de perfeição, no sentido absoluto dessa palavra, só Deus tem. Sabe por quê? Deus é perfeito, isso ninguém nega. A partir do momento que ele cria algo que está abaixo dele, essa perfeição não pode ser igual a dele. Se essa perfeição não é igual a dele, é imperfeita. Se nós comparamos com Deus. Então, mas a perfeição que nasce da bondade humana, ela é de acordo com a nossa natureza. Ou seja, seremos bons se fizermos aquilo que o Criador quer. Nós não temos a bondade que ele possui, tá? Mas ele dividiu conosco esse atributo. Deus é bom e nós podemos também podemos participar dessa bondade de forma contingente, tá bom? Próximo atributo relativo, né? Justiça. Justiça também é uma palavra que alguns deturpam, né? Confundem justiça com aplicação de códigos de normas positivas de um país. É uma forma de justiça? Sim, porque é uma forma de julgar. Mas justiça, no sentido pleno da expressão e do atributo relativo, é dar a cada um o que é seu. É só isso. Então, senhores, quando os senhores vão à missa no domingo, os senhores estão praticando justiça, porque estão dando a Deus o que Deus pede. Quando o padre oferece o sacrifício eterno, o sacrifício perpétuo na Santa Missa, o padre pratica um ato de justiça, porque ele dá a Deus o que Deus tem que receber. Então, dar a cada um o que é seu é a verdadeira justiça, tá? O sentido de justiça, atributo relativo que nós, criaturas, temos em relação ao Criador, ele possui essa característica, dar a cada um o que é seu em todas as coisas, né? Por exemplo, numa análise pormenorizada, se eu subir nessa cadeira aqui agora, meter meus pés aqui em cima e sujar o estofado, eu estou sendo injusto, porque eu não estou dando o verdadeiro uso à coisa. Agora, se eu me sentar corretamente, fizer bom uso dela, é também um ato de justiça. Então, justiça é dar a cada um o que é seu, a cada coisa como deve ser feito. Isso é que é o verdadeiro ato de justiça, tá? Não somente o julgamento que se faz diante de um condenado ou de uma querela jurídica. Também é uma forma de justiça, mas não se limita a isso, tá bom? É um atributo relacionado atributo relativo relacionado às criaturas e a Deus. O próximo atributo é a veracidade. Esse verde aqui eu pensei que ele fosse ficar diferente, mas ficou parecido.
veracidade. Ou seja, Deus não se engana, nem pode enganar ninguém. Se ele não se engana, nem pode enganar ninguém, ele é a verdade plena, eterna, absoluta. E nós, nesse atributo, somos, na verdade, devedores da verdade. Ou seja, aquilo que nós entendemos como sendo real e verdadeiro deve ser preterido àquilo que é falso. Por isso que a doutrina cristã, no mundo de hoje, é rechaçada com força. Por quê? Porque o que impera no mundo hoje é o mundo da imaginação. Ou seja, a imagem que nós criamos da coisa segundo as nossas sensações e interações pessoais, e não a verdade objetiva da coisa. Lembra da história da criancinha que em torno de 4 ou 5, 6, 7 anos de idade chega para o pai e pergunta: pai, o que é isso? Ele quer saber o ser daquela coisa. Agora, se o pai disser isso aqui, olha, isso aqui é um porta-retrato, a criança vai acreditar, porque ela não sabe o que é aquilo. Ela não sabe o que é uma ampulheta, né? Mas ela vai ver isso aqui e entender que isso é um porta-retrato, mas isso é imaginação, é uma mentira. Vai chegar um momento em que ele vai descobrir que isso aqui não é um porta-retrato, é uma ampulheta. Ou seja, havia uma verdade objetiva naquilo ali que foi negada à criança. Se eu, na minha imaginação infantil, achar que tenho poderes para atravessar essa parede, eu posso imaginar, não posso? Claro que posso, né? Ou como que se imagina isso, né? Das mais variadas formas. No entanto, alguém se arrisca a tentar atravessar isso aqui em alta velocidade? O que vai acontecer? Você vai se esborrachar na parede. Existe uma verdade, objetiva. Objetiva. Então, essa verdade Deus transmite como atributo relativo a nós também, tá? Existe o que é real e existe o que é imaginário, tá? Hoje, infelizmente, a imaginação temperada pelas ideologias fora da razão objetiva leva as pessoas a acreditarem nas coisas mais esdrúxulas e absurdas do mundo, né? Vocês querem ver um exemplo disso, né? A gente está fazendo um estudo lá no colégio sobre o Egito Antigo, né? E a gente falou sobre as pirâmides e tal, e tem gente que diz que não, sabe o que são as pirâmides? As pirâmides, elas são obeliscos que nascem lá debaixo do chão e só ficou com a pontinha para cima. Não, eu posso imaginar isso, não posso? Claro que posso. Eu posso imaginar. Agora, de fato, não. A pirâmide tem uma base. Os egípcios eram excelentes matemáticos. Eles construíram aquilo ali com arte, usando a força do trabalho humano e a excelente matemática para construir aquelas estruturas. Isso é razoável, mas eu posso imaginar o que eu quiser, tá? É isso que eu estou dizendo, essa característica de imaginação fora da realidade, né? O mundo moderno contribui para isso, tá? É capaz de vocês chegarem para uma criança e perguntar assim: meu filho, você sabe de onde que vem o leite? Ele, sim, do supermercado. Por quê? Aonde que ele compra leite? No supermercado. Mas o leite não vem do supermercado, o leite vem da vaca. Então, a própria estrutura do mundo leva as pessoas a um mundo de imaginação. E aí atrapalha na hora de compreender as verdades que são reveladas, tá? Atrapalha demais. Próximo atributo, fidelidade. Fidelidade. Deus cumpre perfeitamente tudo o que Ele fala. Ele não muda uma vírgula. Deus não precisa escrever, né? Eu estou usando linguagem humana só para a gente entender, né? Deus não muda uma vírgula do que Ele fala.
O que está feito, está feito. O que está prometido, está prometido. Não adianta dizer que vai haver mudança. Mas sempre tem alguém que diz assim, meu professor, mas às vezes Deus promete um castigo, mas por causa da intercessão de um homem justo, de um homem santo, ele não dá o castigo. Não é uma maneira, talvez, de Deus voltar atrás no que ele falou? Não. Lembra, para Deus aquilo tudo já aconteceu. Então o pedido do santo já tinha visto também, antes dele pedir. Então, na ordem da estrutura do ser de Deus, aquilo ali foi o que ele queria que acontecesse, tá? Mas na ordem humana, houve uma mudança, né? Deus vai nos castigar, mas aí fizeram penitência e ele não castigou. Isso é na ordem humana. Na ordem de Deus é uma coisa só. É como se eu tirasse uma foto de tudo, tá? Ele já tem a visão completa de todas as coisas. Por exemplo. Há vários casos, né? Então, aquilo ali foi só uma ameaça? Não, Deus ia fazer. Ele não mentiu. Só que... Não, é porque dizem... Não, aí ele voltou atrás da palavra dele. Não voltou. Desculpa, Não voltou. É justamente isso que eu falei, entendeu? Não, eu vou destruir em 3 dias. E aí eles fizeram penitência e não destruíram. Não destruiu. Dá a impressão que Deus... Jonas ficou chateado. Então, isso. Dá a impressão que Deus voltou atrás, não dá? Mas na ordem humana, houve uma mudança. Para Deus, a mudança já era parte da ordem. É aí que é a dificuldade. Por isso que quando eu falo que Deus está fora de todas essas coisas, ele na verdade, ele está fora disso tudo e para ele aquilo não foi uma novidade. Aquilo já tinha acontecido, entendeu? Mas na ordem humana, houve uma mudança perante os olhos dos... Mas para Deus não foi mudança, porque ele já sabia que aquilo ia acontecer, entendeu? Mas eu posso, usando uma linguagem humana, dizer... Deus voltou atrás. Posso, mas sabendo que nos atributos de fidelidade, Deus nunca volta atrás. Tá? Nós estamos tentando analisar um ser infinitamente superior a nós. E como eu disse no início da aula, é impossível. Nós estamos tentando usar artifícios humanos para entender a figura de Deus. Tá? Mas, na história da salvação, em muitos momentos, Deus vai prometer um castigo. Mas repare bem, todo castigo é sempre condicional. Se tal coisa for feita, se tal outra não for feita, aí virá o castigo. Mas se cumprirem o que eu estou falando, o castigo não vem. Sempre tem uma condição. E quando o castigo vem, né, é porque as pessoas não cumpriram aquilo que deveria ser cumprido. Ok? Isso na ordem contingente, na ordem humana, tá? A gente pode dizer que devido à limitação do escritor sagrado, ele teve que usar de antropomorfismo, né? Muitas vezes, né? Mas, por exemplo, a técnica da escrita, no caso de quem deu a sua arte às letras sagradas, ele não altera o sentido da coisa. Ele quis mesmo dizer que Deus voltou atrás, porque aos olhos dos homens, Deus voltou atrás. Mas, no seu atributo de fidelidade, Deus não volta atrás em nada. Deus não muda em absolutamente nada. Né? Então, toda a dificuldade está no olhar de nós, criaturas, para um ser que é infinitamente maior do que nós. Tá? Daí reside a dificuldade. O escritor sagrado, ele usa da arte, sim, usa antropomorfismo, ele usa características humanas para falar de Deus, porque isso facilita a vida de quem escreve e de quem lê, né? Mas não significa que a arte da escrita interfira no ser de Deus. Tá bom? Muito bem. O próximo atributo é a providência. Nem vai caber mais aqui, vou botar aqui, ó. Providência, olha aí. A providência é interessante. Minha letra ficou até torta aqui.
A providência é interessante pelo seguinte: Deus é criador de todas as coisas e mantém essas coisas. Só que ele mantém toda a obra criada, ele mantém em causa primeira. O que é a causa primeira, né? Aí a gente já tem que buscar, pedir ajuda aos gregos, né? Filosofia, né? A causa primeira é aquela que dá origem às coisas. Quando as coisas estão originadas, existem as causas segundas. As causas segundas é como aquilo vai ser realizado depois de criado. Então, por exemplo, Deus criou como causa primeira e ele governa tudo em causa primeira. As causas segundas, os homens atuam na providência. Por isso que a providência, ela é um atributo que Deus tem e nós também. Então vamos supor, vamos usar o exemplo aqui do Centro Dom Bosco, né? Em causa primeira, Deus, ao criar a ordem do universo, ele deu origem a tudo isso que nós temos hoje. Mas deu a capacidade aos homens de providenciar as suas próprias realizações também. Então, em causa segunda, Deus age no Centro Dom Bosco. E em causa primeira, na origem de todas as coisas. Tá? Agora, se Deus chegar na causa segunda e mudar alguma coisa por conta dele, eu ultrapassei meu limite, hein? E mudar alguma coisa por conta dele nas causas segundas, eis aí, senhores, o milagre. O milagre é uma alteração da causa segunda. Sabe como é que é isso? Vamos dar um exemplo, né? São Pedro de Alcântara, né? Franciscano, reformador da Ordem de São Francisco, espanhol, conselheiro dos reis de Portugal, padroeiro do Brasil, padroeiro secundário do Brasil, padroeiro da família Bragança, em Portugal. Ele ressuscitou 11 pessoas em vida, né? Fez 11 ressurreições. Nossa! Ora, o indivíduo morreu de forma natural, justa, como a ordem das coisas estabelece. O indivíduo ficou doente, padeceu do mal que lhe tomou conta, vamos dizer assim, e morreu. Só que chegou um homem cheio de méritos diante do Criador e pediu a Deus que aquele homem voltasse à vida, mudando a ordem que o próprio Criador estabeleceu como causa segunda. E aí o indivíduo volta à vida. É normal alguém que morreu voltar à vida? Não. Então aí que está o milagre. O milagre é Deus atuando num fato que viola a ordem que ele próprio estabeleceu. Ué, mas ele pode violar a ordem que ele próprio estabeleceu? Era aquilo que nós estávamos falando ali, que ditava a regra na antiguidade. Quem cria a lei não pode estar submetido à lei. Qual é a autoridade? Eu crio algo e aquilo ali passa a me dominar agora? Não faz sentido. Se eu construo uma cadeira, a cadeira agora passa a ser a minha senhora? Não, eu que sou senhor da cadeira, não é? Deus cria a lei, logo não está submetido a ela. Mas ele mantém aquela lei como consequência da sua obra. E quando alguém de mérito pede a ele que a lei seja suspensa por um momento, nós temos aí então o milagre. O milagre é isso. É quando a ordem estabelecida por Deus, ele volta atrás nela por um mérito pessoal de alguém, tá? Mas a providência que Deus dá como atributo aos homens, ele dá esse direito ao homem de providenciar as coisas que lhes são inerentes também. Cabe a nós pedir a Deus que Deus nos dê as graças para realizarmos bem e providenciarmos bem aquilo que está sob nossa autoridade. Agora, nem sempre ele vai intervir diretamente, não. Tá? Às vezes, quando algo ruim acontece conosco e nós julgamos na nossa limitação ser algo ruim, nosso Senhor, Deus, nosso Senhor, ele sempre tira do bem, do mal, um bem maior.
Então, aquilo que nós pensávamos ser mal, no final teve um bem muito maior em relação ao indivíduo, caso aquilo não tivesse acontecido. Então, todo sofrimento, todo padecimento aflitivo que nós passamos na nossa vida é permitido pelo Criador, porque nisso Ele nos dará um bem muito maior do que aquela aflição que nós sentimos naquele momento, tá? Então, o homem, quando tem o atributo de providência em relação às coisas, é porque ele participa desse atributo que é típico dele, tá? Então, senhores, só na expressão creio em Deus Pai, nós podemos tirar todas essas coisas, todos esses atributos de Deus, tá? Procurei trazer da forma mais leve possível, mas a gente tem que entender esses atributos para que a gente não caia na confusão que muitas vezes ocorre quando nós esquecemos que o ser de Deus é completamente diferente de nós, tá? E na vida cotidiana, às vezes a gente esquece, né? Mas não tem problema, Deus sabe que a gente precisa dessas comparações para nós entendermos a sua natureza. Por isso que ele dotou os teólogos, dotou os pensadores, os grandes santos, doutores da igreja, de uma graça especial para esclarecer aos homens essas características dele. Mas, repito, isso é só uma sombra do ser de Deus, tá? Para que nós saibamos quem é ele, tá? Quando acontecer, senhores, o maior de todos os milagres da humanidade, teve uma coisa que aconteceu que acho que foi a maior criação, não vou chamar de criação, o maior acontecimento, o maior milagre que Deus proporcionou ao mundo foi a união hipostática. O que é isso? É a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, que possui natureza divina e natureza humana ao mesmo tempo. Tá? Isso aí, não existe nada igual a isso. Nada na humanidade. Pode vasculhar toda a sabedoria humana para encontrar uma alma, um homem com duas naturezas, é impossível. É o mesmo que eu achar um cavalo com natureza felina. Impossível, né? Ou é um cavalo ou é um gato. Ou é uma árvore ou é uma cadeira. São naturezas distintas. Não existem seres com duas naturezas. Só nosso Senhor Jesus Cristo possuía duas naturezas. Mas isso a gente vai ver lá na frente do credo, quando nós tratarmos em creio em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vamos entender essa maravilhosa união, chamada união hipostática, que afirma para os senhores, com toda, não vou ter certeza, mas com toda a indicação de que seja isso mesmo, é o que primordialmente separa os católicos dos protestantes. Porque é como se eu chegasse no núcleo da ferida. Essa história de imagem, como é que é? O sacerdote que não casa, a leitura da Bíblia, isso tudo é periférico. O problema central é o seguinte: aquele homem que morreu crucificado ali, diante dos romanos e dos hebreus, ele era o Criador do céu e da terra? Aquele Deus lá que falou com Abraão, que falou com Moisés? Era o próprio? Essa é a grande pergunta que os senhores têm que fazer, né? Porque é ali que divide, hein? É ali que a gente chega no ponto comum. É a união hipostática. Porque isso é algo maravilhoso. Quando nós formos estudar, lá para frente, nós vamos tentar entender toda essa maravilha, essa coisa espetacular
que é difícil encontrar palavras para dizer o que é a união hipostática. Mas eu estou dando um exemplo para que falei disso, porque quando nós estudamos a figura de Deus, Pai, separadamente, é só para o critério de pedagógico, para o entendimento, tá? Quando nós entendermos a união hipostática, nós vamos tentar entender essa relação que há entre a natureza humana de Jesus Cristo e a natureza divina de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha quantas vontades? Uma vontade ou duas vontades? Será que Nosso Senhor tinha vontade humana e vontade divina? Tudo isso vai ser respondido a seu tempo. Diga. Nessas categorias aí de atributos divinos absolutos, não poderia estar incluído, essa é uma pergunta porque é uma dúvida minha. Sim. A incontingência, tipo, é incontingenciado, tipo, Deus não... O fato dele ser incontingente já está na... Vamos ver aqui. Na simplicidade. Contingente significa repartições, né? Deus não se reparte, entendeu? Então já está implícito ali, na simplicidade, tá? Por que os teólogos preferiram usar a simplicidade? Porque a simplicidade se remete a algo que tem uma existência, vamos usar palavras humanas, uma existência clara, direta, tá? Enquanto que a palavra que o senhor usou, a incontingência, ela de si próprio já tiraria a simplicidade do termo. Sim, mas está presente ali. Sem dúvida, está presente aqui. Senhor, quanto a isso, não há dúvida. Perfeito, senhores. Até aqui tudo bem? Os atributos absolutos de Deus e atributos relativos. Isso já nos vai dar uma visão muito mais aprofundada de Deus do que aquela que muitas vezes nós guardamos do catecismo dado às crianças, né? Porque para a criança tem que ser, mas para o adulto é preciso trazer essa realidade viva, né? Essa realidade de um ser que é infinitamente maior do que nós. Não dá nem para imaginar isso, tá? Nós usamos a palavra infinito e não imaginamos. Repararam uma coisa interessante? Como que a verdade e a imaginação nem sempre andam juntas? Não é? Repare só. Você consegue imaginar uma coisa infinita? Não. Mas você entende o que é uma coisa infinita. Não é? Isso é a fé. Você entende a revelação, mas não consegue imaginar. É igual à Trindade. Na última aula nós falamos da Trindade, lembra? No finalzinho, aquela compreensão de Trindade, ó, o Pai, vou até repetir, o Pai só existia Ele. Se só existia Ele, o que ele poderia conhecer? Ele mesmo, né? Concorda? Só que Deus, ao conhecer as coisas, Ele vai imaginar divinamente algo que não pode ser menor do que Ele, porque é Ele mesmo. Aí Ele vai gerar o Filho. O amor que nasce do conhecimento do Pai com o Filho gera o Espírito Santo. Deus só pode ser Trindade. É matemática. Impressionante isso, né? Tudo que a gente ama é porque a gente conhece. Deus, quando conhece a si mesmo, só pode se amar divinamente a si mesmo. Por isso que Deus é constituído de 3 pessoas, porque só existindo ele viu a ele mesmo, conheceu a ele mesmo e amou a ele mesmo, gerando 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós demos esse nome nesse sentido, mas quem nos revelou isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, Senhor. O homem ele não consegue imaginar, aliás, consegue compreender o infinito, mas ele consegue ter essa percepção da presença infinita de Deus. Consegue ter essa... Ele adere racionalmente à revelação de que isso é verdade, mas jamais a imaginação humana atinge. Não dá para atingir. Isso aqui não dá para atingir.
Só sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo porque nos foi revelado por Jesus Cristo, né? Se ele não revelasse, nós tínhamos pistas no Antigo Testamento, mas pistas muito difíceis, né? Nós tínhamos lá a figuração de 3 coisas, os 3 anjos que falavam em uníssono com Abraão, né? Por que aqueles anjos falavam juntos, revezadamente, quando um falava, o outro não falava, parecendo tratar-se de um mesmo ser? É uma pista. Outra pista, no início do Gênesis, né? Deus fez... como é que é? Agora eu vou lembrar exatamente a passagem. Deus fala assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança, no plural. Cadê a nossa? Por que nossa? Nossa, ó, nossa imagem e semelhança, tá? Imagem e semelhança de Deus não é aparência não, tá? Imagem e semelhança é a capacidade de criar. O homem é capaz de criar, não do nada, mas de alguma coisa, tá? Uma aranha, por exemplo, ela é capaz de fazer uma teia maravilhosa. Eu já vi teias de aranha maravilhosas, mas ela não faz diferente daquilo. E nem vai aprender a fazer diferente daquilo, tá? O ser humano não. O ser humano é capaz de criar a partir de alguma coisa. Isso temos a semelhança com Deus. E esses atributos relativos também nos tornam semelhantes ao Criador. Mas então o que seria a sensação de temor a Deus? A sensação de temor a Deus nasce de uma reverência que não tem uma ligação, vamos dizer assim, com o que a gente entende por temer. O temor de Deus está associado com isso aqui, ó, com o atributo de justiça. Porque eu tenho que dar ao Criador o que é do Criador. Então eu devo me submeter a Ele com temor. Esse temor não é medo, né? Esse temor é uma compreensão de que eu preciso daquele ser e devo obedecê-lo para estar dentro da ordem estabelecida por ele. Entendeu? O temor não é de medo. É certo que a igreja ensina que pelo medo a gente pode se salvar. A igreja fala isso. Por medo do inferno, eu posso fazer a vontade de Deus. Não estou fazendo nada de errado, mas não é a maneira mais perfeita. A maneira mais perfeita é amar o ser que você conhece. E o primeiro passo para a gente conhecer a Deus é o catecismo. Porque a gente passa a amar o ser que nós conhecemos. Esse amor deve mover o meu temor. Agora, se por medo do inferno, e é um dos motivos pelo qual existe o inferno, né? Medo do inferno nos leva a obedecer a Deus, nós podemos conseguir a salvação por medo do inferno também. Mas esse medo aqui não tem nada a ver com o temor que nós temos em relação a Deus devido à justiça. Dar a Deus o que é de Deus. Ok? Professor, diga. Dado que o pecado original feriu a natureza humana, Sim. deixando-a inclinada ao mal, a semelhança a Deus é afetada? Não, afeta-se os dons que o Criador tinha nos dado, né, no paraíso. Ele, quando cria o ser humano, ele já cria com esses atributos, mas dá dons especiais aos seres humanos, e esses seres humanos tinham capacidades que eram magníficas, mas eles tinham que ter submetido a uma prova. Os anjos passaram por uma prova, o ser humano também tinha que passar, né? Como não foram aprovados, né? Qual foi o castigo? A perda dos dons. Mas isso aqui ficou afetado pelo pecado, mas não perdemos. Entendeu? É como se tivesse um machucadinho. Aquele machucadinho a gente tem que ter cuidado com ele, né? Quando que esse machucadinho vai ser restaurado? Com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque agora a graça de Deus, que nos foi dada pela cruz, vai ser o remédio eficaz contra essa natureza destruída, tá? O que Deus fazia pelos hebreus antes da vinda de Nosso Senhor
era só uma figuração, era uma aceitação de uma oblação natural para que, diante de Deus, as pessoas se tornassem justas, mas não tinha valor sobrenatural algum, né? A lei, a divindade da lei, que era guardada, por exemplo, nas tábuas da lei dentro do templo, ela se acaba completamente com a nova aliança. Então, o pecado, ele tira de nós os dons que nos elevariam a realizar essas coisas de forma mais perfeita, mas nós não perdemos essas coisas. Elas só ficam afetadas, né? Mas por que o agiógrafo utiliza as duas palavras semelhança e imagem? Ah, sim. A sua imagem e semelhança. Por quê? A imagem de Deus tem o sentido de ser capaz de atributos assim como o Criador. É ser capaz. A semelhança de Deus é você realizar essas coisas usando os atributos que você tem. Imagem e semelhança. Tá? Teria que ver no original, em hebraico, para ver qual tipo de palavras que ele usa, né? É aquela história que eu contei lá do São Jerônimo, né? Quem traduziu imagem e semelhança, mas será que semelhança ali é o que nós imaginamos por semelhança? Imagem eu sei que é, imagem é o sentido de que nós parecemos com Deus, né? Por causa desses atributos próprios dele. Ok nos atributos de Deus? Essa partezinha ela é dolorosa mesmo, ela é complicadinha, mas vai facilitar a nossa vida, porque na próxima aula nós vamos entrar no falar de Deus como Criador. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós vamos estudar a criação do céu e da terra. Aí nós vamos entrar na questão dos anjos, nas criaturas que Deus fez, o que cada uma delas tem de importância perante o Criador, as perfeições das criaturas, e vamos, em específico, no nosso estudo, tratar dos anjos, porque foram criados primeiro que os homens. Tá? Vamos entender a natureza angélica, o que faz cada anjo. Será que os anjos são todos iguais? O que caracteriza um anjo? Será que tem asa? Será que ele tem aparência disso ou aparência daquilo? Isso aí nós vamos ver nas próximas aulas, quando nós tratarmos de Deus Criador, tá bom? Senhores, foi um pouquinho duro, mas eu acho que ficou bem, né? É isso, senhores. Vamos, encerrar por hoje, tá bom? Ó, viu? É o sinal, hein? Bom, vamos fazer uma oração para a gente terminar. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Nossa Senhora, sede da sabedoria. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Muito obrigado, senhores, pela paciência e até a próxima aula. Desde o início do nosso centro, nós temos recebido mensagens de pessoas que nos perguntam sobre qual curso de catequese nós devemos recomendar na internet. E nós sempre tivemos dificuldades de recomendar algum curso gratuito, porque eles tendem a ser mal gravados ou incompletos. E pensando nisto, resolvemos convidar o professor Marco Antônio, que tem mais de 20 anos de experiência com catequese, para ministrar um curso completo de 150 aulas em 3 anos. E agora, nós acabamos de assistir a terceira aula do nosso curso de catequese tradicional, que versou sobre a primeira frase do credo. E como vocês devem ter percebido, as aulas são muito bem gravadas, com câmeras de última geração e com qualidade 4K. A ação de gravar e editar mais de 147 catequeses demandará muito investimento de nossa parte. Então, se você gostou das 3 primeiras aulas, pedimos que se torne um membro patrocinador, a partir de R$ 5,00 mensais, em membros.centrodombosco.org. E com a sua ajuda, nós conseguiremos gravar e disponibilizar gratuitamente no YouTube todas as 150 aulas previstas pelo professor Marco Antônio. Acesse o link na descrição
e no comentário fixo. A sua ajuda garantirá que possamos concluir este curso. E você ainda fará um grande bem, pois graças à contribuição de pessoas como você, nós poderemos disponibilizar para esta geração e para a geração dos seus filhos uma catequese completa, de altíssimo nível, em resolução 4K. Ajude-nos como membro patrocinador e um bom curso de catequese para você.